Muito boa tarde, amigos, companheiros do Oração Ação, colegas de estudos, colegas de classe, alunos de um verdadeiro mestre, o Mestre Jesus. Com ajudantes como Allan Kardec, nesse caso, e diversos luminares, espíritos elevados, que compuseram uma egrégora, um grupo de trabalho denominado o Espírito da Verdade. Essa é uma das diferenças que existem entre nós encarnados e os desencarnados, especialmente os desencarnados elevados. Nós, encarnados, temos como característica o personalismo, tantas vezes degenerado no egoísmo, egocentrismo, orgulho, vaidade. Sem podermos escapar disso, pelo menos no curto prazo não, os espíritos de luz se veem constrangidos a assumirem uma identidade. E nessa tarefa encontram alguns problemas e alguns ganhos. Porque um espírito de luz, ao escolher uma personalidade para trabalhar conosco, muitas vezes ele compõe um grupo, uma egrégora, uma tarefa, no bojo da qual todos assumem uma certa identidade. É por isso que Bezerra de Menezes, Pai Joaquim, podem se expressar em diferentes lugares. Dr. Fritz, espíritos trabalhadores de razoável envergadura, de grande envergadura perante o nosso estágio, como esses, escolhem uma vestimenta para melhor poderem desenvolver a atividade a que se propõe. Como um operário escolhe um macacão, como um advogado escolhe um terno, como cada servidor escolhe o vestuário mais apropriado para sua tarefa. O espírito de Bezerra, por exemplo, de Pai Joaquim, poderiam ter escolhido outra vestimenta, mas escolheram a vestimenta, no caso de Bezerra, porque esse nome constitui uma chave que abre portas para diversas pessoas. No caso de Pai Joaquim e de toda a corrente dos pretos velhos, a apresentação na roupagem de um ex-escravo, idoso, humilde, oprimido, nos ensina fabulosas ferramentas como a da humildade, a da simplicidade, não é? A do serviço. Ferramentas consagradas por Jesus e que muitas vezes são ensinadas a todos nós na figura dos pretos velhos, sem que eles precisem discorrer sobre a simplicidade, sobre a humildade, sobre o serviço, porque estão ali exemplificando a sua figura, a sua atitude
é a grande lição. Os sábios aqui da terra mesmo, os antepassados, dizem que um exemplo vale mais do que 1000 palavras, não é? Na verdade, nem sempre Bezerra de Menezes é exatamente a individualidade do grande médico dos pobres. Nem sempre o pai Joaquim é aquele mais elevado que nós conhecemos. Apenas os ajudantes de pai Joaquim, os ajudantes de Bezerra, que compõem a egrégora Bezerra, a egrégora pai Joaquim, já são para nós elevadíssimos, dignos representantes desse trabalho maior. Quem se preocupa com a personalidade, com o personalismo, com o ego, com a roupagem, somos nós. Eles, exatamente por serem elevados, se rendem gostosamente, esclarecidamente, de boa vontade e com muita honra a se apresentarem como Bezerra, como pai Joaquim, como tantos trabalhadores a serviço de Jesus, a serviço de Deus, a serviço do amor, a serviço da paz, não é? Hoje vamos falar sobre os limites e possibilidades das provas. Temos falado aqui sobre o processo de planejamento da reencarnação e vamos falar sobre o ritmo da evolução, sobre o que acontece quando damos o passo maior que a perna, sobre quando propomos tarefas que estão acima dos nossos limites ou abaixo dos nossos limites. O que é isso? Como avançarmos? Nos propondo tarefas para as quais ainda não estamos capazes? Como avançarmos nos situando entre seres ainda mais atrasados do que nós? O ritmo é uma grande questão para as nossas vidas. Qual o ritmo que devemos nos colocar? Frequentemente nas provas de pedestrianismo, que é como se chama a corrida de rua, um atleta entusiasmado, um atleta delirante, vaidoso, imprime, já de saída, um ritmo muito superior às suas possibilidades. Às vezes, plenamente consciente de que não conseguirá sustentar aquele ritmo até o final da prova. Às vezes iludido. Quem sabe eu me empolgando consiga dar um salto no meu tempo, no meu ritmo, na minha capacidade e ganhar a prova. É uma ilusão. A evolução não dá saltos. A evolução, a educação, a elevação precisam partir exatamente do lugar onde os seres se situam para alcançar o avanço possível em cima desse lugar de onde cada um parte. Dando o exemplo de uma escola, é contraproducente, é tóxico, é inviável chegar na educação infantil
diante de crianças de 4, 5, 6 anos de idade, 4 e 5 anos, e propor uma tese de mestrado, propor uma redação que seja, dar tarefas a alunos, tarefas além das suas possibilidades, é estressante, é frustrante, é decepcionante, é contraproducente. Será que isso pode acontecer no processo da encarnação? Vamos ver? Pergunta 269. Kardec pergunta assim: o espírito pode se enganar quanto à eficácia da prova que escolheu? Será que podemos nós nos enganar ao escolher uma prova e de forma que ela se torne ineficaz? Vamos ver o que os espíritos falam. Ele pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças e fracassar. Também pode escolher uma prova que não lhe traga proveito algum se buscar um tipo de vida ociosa e inútil. Nesse caso, quando retorna ao mundo espiritual, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido numa outra encarnação. Vamos pensar a respeito disso. Mas como pode que os instrutores, que os protetores, que os anjos de guarda permitam esse fracasso, essa vida ociosa e inútil? A saída está na revelação de Jesus quando diz: Deus é amor. E a nossa própria percepção da vida apontará que o verdadeiro amor não pode amar se não for em liberdade, em respeito. E assim sendo, o sublime educador Jesus, os seus sublimes ajudantes, orientam cada um de nós no processo de planejamento reencarnatório. Ninguém fica sem orientação de Deus, de Jesus, dos luminares. Mas muitos de nós não escutamos e somos pretensiosos. Nos propomos saltos maiores. E às vezes os orientadores, os nossos educadores espirituais, percebem que se contrapuserem, se opuserem às nossas pretensões, não será producente. Eles orientam, mas diante da nossa teimosia, diante da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa arrogância, silenciam. Porque a nossa pretensão, para além das nossas possibilidades, a nossa teimosia nessa pretensão, sinaliza para eles, numa leitura muito mais profunda, claro, do que nós podemos ter sobre nós mesmos, que precisamos da frustração, precisamos da decepção, para ganhar a fundamental ferramenta da humildade. Às vezes, no caso de arrogantes, como é a marca, infelizmente, ainda do nosso estágio evolutivo, a pior coisa que pode acontecer para um arrogante é alguém se opor, alguém se contrapor à sua pretensão, porque aí ou ele se tornará ainda mais arrogante, ou construirá uma imagem de vitimização, de gênio incompreendido.
Quantos de nós já não percebemos termos atolado nessa posição? Que é muito contraproducente, é um atoleiro de nossas almas. A orientação virá sempre, mas nós, a começar pelo maior mestre de todos, podemos passar pela orientação e não atendê-la. Vejam vocês, o melhor dos discípulos de Jesus, alertado pelo mestre, que ainda naquela noite o negaria 3 vezes, não aceitou o alerta. Em arrogância falou: eu, mestre, jamais farei isso. Pode ser um, pode ser outro, pode ser aquele outro, apontou seus colegas de discipulado. Mas eu jamais. E por causa dessa arrogância, por causa dessa pretensão, dessa falta de humildade, Pedro desperdiçou a orientação que lhe traria uma vigilância atenta sobre seus próprios atos e, invigilante, negou 1, negou 2, negou 3 vezes o Mestre Jesus. A vida nos alerta a todos, sempre, infalivelmente. Antes da reencarnação, no planejamento reencarnatório, a vida nos alertará sempre. Os instrutores nunca nos deixariam sozinhos. Mas a maioria de nós, para não dizer a totalidade de nós, como Pedro, nosso representante nos evangelhos, nos fechamos na nossa arrogância, na nossa pretensão, na nossa vaidade. E assim deixamos de assimilar os alertas, deixamos de aprender com os alertas. E os nossos orientadores, como o próprio Jesus diante de Pedro, só podem deixar a vivência correr para que a vida nos dê um banho de humildade. Não é fabuloso isso? Nada há de crueldade, nada há de punição de Deus, apenas permitir que o pêndulo teimoso vá até o seu limite, busque o seu ponto máximo, para só a partir dali retornar do delírio de ego ao qual se entregou. Isso acontece todos os dias com todos nós. O exemplo de Pedro é apenas um espelho luminoso onde cada um de nós pode ver a própria pretensão, a própria arrogância, a própria vaidade. Porque nós, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos, e então Deus coloca uma pessoa, uma doença, uma limitação para nos alertar. Um acidente para nos alertar e nos oportunizar um momento de reflexão. Bem-aventurados aqueles que tiverem o mínimo de capacidade de aproveitar o que a vida está trazendo, com as dores, com os acidentes, com as cirurgias, com o desemprego, com as decepções amorosas, com todas as dores. Bem-aventurados os que sabem sofrer, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que sabem dizer, sentir, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque esses que aceitam os remédios terão alta, esses que aceitam as lições aprenderão. Enquanto que aqueles que acham que não têm doença, aqueles que duvidam dos médicos,
apenas adiarão a sua cura, apenas prolongarão a sua doença, apenas repetirão suas lições, prolongarão a sua ignorância. Fabuloso esse aprendizado, não é? Pergunta Kardec ainda: a que devemos atribuir a vocação de certas pessoas e a sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Por que das nossas profissões, dos nossos talentos artísticos, por que dos nossos dons? De onde eles vêm? Os espíritos nos alertam, os homens mesmo podem responder essa pergunta. Isso não é consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado pelo espírito em existências anteriores? Então, nossos talentos artísticos, nossas capacidades intelectuais, nossas capacidades laborativas, nossas profissões, tudo isso atende a dois claros critérios: a vivência de desafios, de provas que nos fazem avançar, a partir de capacidades e talentos previamente desenvolvidos em vidas anteriores. Fica claro? Fica lógico? Fica justo assim, não fica? Muito bom. Questão 271. No mundo espiritual, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa um espírito realizar seu progresso nascendo entre canibais, por exemplo? E a resposta diz assim: espíritos adiantados não nascem entre os canibais. Entre os canibais nascem espíritos da natureza dos próprios canibais. E outros que lhes são ainda inferiores. Excepcionalmente, nascem entre seres inferiores, espíritos mais elevados que os vão para os conduzirem, para os estimularem, para os orientarem, como foi o caso do próprio Jesus entre nós. Nós estamos para os canibais como Jesus está para nós. Se Jesus pôde nascer entre nós tão atrasados, nós também poderíamos nascer entre os canibais se tivéssemos lucidez, boa vontade, para encarnar entre eles e os servir. E os servirmos, esses canibais, com os adiantamentos intelectuais e de fraternidade que já tivéssemos atingido. Isso denotaria uma boa vontade excepcional e uma vivência de grande avanço para cada um de nós. Comentário de Kardec: sabemos que os nossos canibais não estão no último degrau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo o que se conhece na Terra. Esses espíritos são ainda mais inferiores que os mais inferiores que habitam a Terra. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como seria um progresso para os nossos canibais exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a derramar sangue. Se eles não aspiram a algo mais elevado, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo.
O espírito só pode avançar de forma gradual. Não pode transpor de uma só vez a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que nós vemos uma das necessidades da reencarnação, que está verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. Encerra Kardec dizendo assim: por outro lado, em que se transformariam esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado da degradação, se não existissem os meios de atingir um estágio superior? Porque Deus não concederia a eles os favores concedidos aos outros homens. Sempre temos as bênçãos, sempre temos as orientações, sempre temos as possibilidades de progredir. Encarecemos uns aos outros as bênçãos de Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quando nunca faltaram e jamais faltarão a cada um de nós as bênçãos de Deus. Pedimos oportunidades quando jamais faltaram e jamais faltarão oportunidades para cada um de nós. Ao contrário, vivemos as exatas possibilidades, as exatas necessidades que cada um possui. Tenhamos certeza disso. O que nos falta é lucidez e boa vontade, lucidez e coragem para nos dedicarmos às lições que a vida nos traz. Temos preferido brigar com as lições, brigar com as situações da vida, brigar com as pessoas através das quais os desafios chegam até nós. Por falta de fé. Por falta de entendimento de como os fatos, as pessoas, as situações, as doenças chegam até nós pela lei de atração, pela lei de sintonia, exatamente para nos impulsionar a estágios cada vez maiores. Sem o entendimento do porquê das coisas à nossa volta, brigamos com tudo, nos julgamos injustiçados, nos rebelamos, nos revoltamos com tudo. E por isso é que estamos estacionados. Daí vem a enorme importância da fé raciocinada. A fé é concebida pelo pensamento tradicional, pela religiosidade tradicional, como um dom de Deus. Há pessoas de fé e há pessoas sem fé. Mas não é assim na fé raciocinada. Aqui na fé raciocinada nós podemos estudar e estudando somos estimulados a observar melhor a vida. E observando melhor a vida vamos aprender, vamos perceber as leis de Deus perfeitamente justas, perfeitamente boas, perfeitamente amorosas, exatamente adequadas ao estágio de desenvolvimento de cada um. Tenhamos essa certeza e estudemos, aceitemos o convite da vida, não apenas de estudar nos livros, e não apenas nesse livro, é claro, se você se dedicar com abertura de coração ao Alcorão, ao Cabailon, à Torá, o Antigo Testamento, a qualquer livro de sabedoria, como o Profeta, o Pequeno Príncipe. Dedique-se de verdade ao estudo de bons livros, com bons mestres, porque sempre que você firmar uma boa vontade, receberá assistência do alto, e sempre que você tiver unir disciplina, boa vontade, com a ajuda do alto, você avançará inevitavelmente. Aqui é apenas um dos múltiplos convites da vida, que nós continuemos atendendo a todos eles.
Saudando então Gugu Souza, que sempre traz a sua gratidão a nós e que nós remetemos aos verdadeiros amigos, verdadeiros construtores, instrutores, professores desse curso. Maria José Sobral, boa noite. Cardinho Oliveira. Emir Cajazeira. Nalva Gorri, Renata Baena Ascencio, Kelly Cristina, Adelaide Dias, Domingos Natalo. Realmente uma alegria estar aqui com cada um de vocês. André Santos e André Salvatore. Muito bom. Transbordem. Se preencham dessa luz que o alto nos proporcionou no dia de hoje, nos proporciona todos os finais de dia às 18 horas. Dedique-se a esse estudo, adquira um Evangelho dos Espíritos, acompanhe, reflita sobre esses estudos. Essas oportunidades são fantásticas para todos nós. Não deixemos uma dessas oportunidades passar. Ao contrário, estudemos, expandamos a nossa lucidez e a nossa boa vontade e pratiquemos essa lucidez e essa boa vontade com cada situação, cada pessoa que a vida nos trouxer. O melhor lugar do mundo, como disse Gilberto Gil, é aqui e agora. No aqui e no agora, aprenda, expanda-se, liberte-se com Jesus. Um grande abraço, até a próxima. Amanhã estaremos juntos às 18 horas. Vamos juntos. Um grande abraço para cada um.